Olá, tudo bem? Está neste momento a decorrer na Suíça, em Davos, o Fórum Económico Social. Como sempre, tem sido uma discussão recorrente a questão do nível do aumento constante da desigualdade. Esse aumento atingiu este ano tal nível que hoje pouco mais de 2.000 das 2.000 pessoas mais ricas do mundo, 2.000 pessoas que têm fortunas na ordem dos bilhões, representa já 60% do total da economia, dos 60% da população mundial. Isto é algo absurdo, isto é algo que nunca deveria se ter permitido que acontecesse. No entanto, nós sabemos que essa reunião de Davos, em que isso vai ser discutido, nada vai ser feito e provavelmente para o ano estaremos a falar já não em 60 mil, mas se calhar em 62, 63, por aí fora. Em algum momento isto vai dar problemas, não tem como isso não acontecer. Não é possível manter um nível de desigualdade crescente desta forma sem que em algum momento isto vá gerar problemas. Mas eu não tenho a menor dúvida que este ano, mais uma vez, tudo vai ficar nessa discussão e nenhuma proposta concreta vai sair, nenhum compromisso vai haver por parte das organizações de tentar reverter isso, e muito menos da parte dos países que, na realidade, embora todos vivamos um pouco na ilusão de que vivemos numa democracia, na verdade essa é uma democracia com certos limites, porque quem de facto controla o sistema são as grandes organizações que funcionam em sistemas oligárquicos, nos países mais, noutros menos, mas na grande maioria dos países a realidade é essa. Quem controla de facto o poder são as grandes organizações. E como as grandes organizações são detidas pelos detentores das grandes fortunas, na prática são esses que determinam as regras. E não havendo da parte desses interesse em mudar esta situação, ela muito provavelmente vai ficar na discussão. Vamos ficar naquela situação em que toda a gente parece muito preocupada, muito bem intencionada, mas para o ano voltamos ao mesmo e nada foi feito. No entanto, seria relativamente fácil fazer-se isso, seria, como eu costumo dizer, indolor fazer-se isso, de uma forma pacífica e conseguir, num ano apenas, uma redução significativa do nível de desigualdade, e com essa redução do nível de desigualdade resultaria dela um aumento da atividade económica que na prática iria resultar num aumento da arrecadação fiscal por parte dos Estados e num aumento do lucro das próprias organizações. Eu vou dar aqui um exemplo muito simples. Se dessa reunião de Davos saísse, por exemplo, uma indicação de que as empresas deveriam destinar 20% do seu lucro líquido anual para os seus próprios funcionários, eu vou-vos mostrar o que aconteceria na prática em relação à organização e depois a nível global. Vamos imaginar uma empresa, por exemplo, aqui em Portugal, onde eu conheço melhor a realidade, com 100 trabalhadores e que essa empresa gere, ao fim do ano, 1 milhão de euros de lucro. Se ela destinar 200 mil euros, que corresponde a esses 20%, para os seus trabalhadores, atendendo que em Portugal, em média, o salário médio não vai muito além dos 1.000 euros por mês, quer dizer que estaremos a introduzir nas organizações, em média, um aumento de cerca de 2 salários para o trabalhador. Quer dizer que o trabalhador que hoje recebe 14 salários, porque em Portugal, além do 13º, existe um 14º salário, para as pessoas que vivem no Brasil e que não sabem, em Portugal existe o subsídio de férias, que corresponderia ao 14º salário, e o 13º típico, que é o chamado subsídio de Natal. Com mais esses 2 salários, estamos a dizer que o trabalhador passaria a ter não 14, mas 16 salários. Evidentemente que esse dinheiro que seria colocado diretamente na mão dos trabalhadores é dinheiro que iria entrar
de forma automática no mercado de consumo, porque a grande maioria dos trabalhadores não consegue gerar poupança. Eles têm muitas necessidades que não estão satisfeitas. Ao não ter essas necessidades satisfeitas, todos esses 2.000 euros que seria em média quando a trabalhadora iria receber, iria de alguma forma retornar para a economia. Ao retornar para a economia, vamos primeiro analisar o impacto direto positivo no nível da organização. É evidente que ao acontecer isso, qual era a mensagem que se ia dar aos trabalhadores? Primeiro, uma motivação para o trabalho muito maior. Por outra, o trabalhador ia se sentir muito mais disponível para gerar mais riqueza para a empresa, porque ele sabia, ele iria perceber que no final do ano, quanto mais riqueza a empresa gerasse, de alguma forma, uma parcela dessa riqueza voltaria para ele. E isso não é demais, isso não estamos a falar aqui, como gosta tanto de falar os liberais, em questão de egoísmo. Não, muito pelo contrário. Egoísmo é as empresas ficarem com todo esse lucro para ela e ignorar aqueles que de facto geraram os lucros, que são os seus trabalhadores. Uma empresa sem trabalhadores pura e simplesmente não funciona, ela precisa dos seus trabalhadores. Portanto, para gerar riqueza, ela precisa da mão de obra. Se ela pegar numa pequena parcela, que estamos a falar de 20%, não deixa de ser uma pequena parcela, e colocar na mão dos seus trabalhadores, esse dinheiro vai trazer uma motivação maior ao trabalhador de forma a produzir mais e melhor. Por exemplo, em algumas empresas, eu não tenho dúvidas que até em termos de desperdício iria ser reduzido, porque o trabalhador iria ter muito mais cuidado, porque saberia que de alguma forma o desperdício estava a afetar a ele também, porque no final do ano a empresa obtendo menos lucro, ele menos iria receber. Esses 20% que a empresa distribuiria para os seus trabalhadores seria menor. Agora, vamos pensar nisto em termos globais. O que é que isto impactaria a economia? Evidentemente, com um volume de bilhões de pessoas com muito maior capacidade financeira, com dinheiro para entrar no mercado e comprar novos produtos, isso iria ter um impacto positivo extremamente forte na economia a nível global. Mais pessoas consumindo, evidentemente, haveria necessidade de produzir mais produtos, as empresas com isso iriam lucrar mais, iriam inclusivamente ter necessidade de empregar mais mão de obra e com isto toda a economia a nível global iria se beneficiar e automaticamente o próprio Estado, porque com o aumento da atividade económica automaticamente iria gerar para os Estados um aumento da receita a nível dos impostos. Mas vamos pensar agora numa outra forma de se fazer isso. E agora eu quero usar o exemplo do Brasil, para ser um exemplo diferente. Citei um exemplo em Portugal, vamos citar um exemplo no Brasil, agora a nível de Estado. No Brasil tem-se discutido muito ultimamente a necessidade, porque, ao que parece, só existem 2 países no mundo que não tributam os dividendos, e o Brasil é um deles. Tem-se discutido muito a necessidade de se tributar os dividendos. Uma das formas que o Estado teria de dinamizar a economia de forma automática e trazer um crescimento económico automático na economia brasileira, por exemplo, seria passar a tributar os dividendos. Vamos supor que o Estado resolva fazer o seguinte: a partir de agora nós vamos tributar os dividendos em 10%. Vai passar de 0% para 10%. Mas, em compensação, nós vamos reduzir o imposto sobre o lucro das empresas, que penso que hoje anda à volta de 31%, para 21%. Portanto, a empresa, por um lado, vai passar a pagar ao distribuir os dividendos, vai passar a pagar 10%, a pessoa, desculpa, não será a empresa, mas o acionista vai passar a ter que pagar 10% sobre esses dividendos que recebe. Em compensação, a empresa passaria a pagar menos 10%. Agora, esses 10%, em vez de se reverter em favor da empresa, esses 10% podiam se revertir em favor do trabalhador. A empresa passaria a
pagar nesses 10% que o Estado cortaria de imposto à empresa, a empresa, por exemplo, passaria a ficar obrigada a distribuir esses 10%. Já não estamos a falar em 20%, que neste caso seria excessivo, porque estamos a falar de uma forma diferente de fazer a tributação. A empresa, sim, por sua própria iniciativa, poderia dar mais 10% ao trabalhador, mas em termos de imposição legal, o Estado poderia, por exemplo, impor esses 10%. Ao impor esses 10% das despesas dos trabalhadores, mais uma vez, em termos da economia da empresa, iria ter um reflexo extremamente positivo por todas as razões que eu citei anteriormente, e, mais uma vez, iria ter um impacto extremamente positivo, porque seriam bilhões de reais, nesse caso, que entrariam automaticamente na economia e fazendo com que parte desse dinheiro retornasse às organizações pela necessidade de aumento da produção para satisfazer o aumento da procura, e, por outro lado, o Estado aumentaria também a sua arrecadação por via desse aumento do consumo. Como veem, para todos os problemas existem soluções. Para todos os problemas existem soluções mais ou menos criativas. Mas existe sempre uma solução. O grande problema é a vontade de pôr essas soluções em prática. A vontade real de quando essas questões são levantadas, não ser apenas uma forma, como se costuma dizer, de atirar areia para os olhos das pessoas. Fazer elas acreditar que existe uma preocupação real para resolver o seu problema, existe uma preocupação real com a questão do aumento do nível de desigualdade, mas depois, na prática, nada é proposto. Vejam que o que eu acabei de falar são soluções simples, soluções em que, de alguma forma, todos se beneficiariam. Não é nada, não criei aqui nada, não apresentei aqui nada de transcendental, algo que só poderia sair da cabeça de um gênio. Não, uma pessoa tão simples como eu, como qualquer outra pessoa, poderia ter uma ideia desse género. Eu não tenho a menor dúvida que existe nesse fórum pessoas muito mais qualificadas do que eu para apresentar soluções eventualmente ainda melhores do que esta. Não vai aparecer porque, pura e simplesmente, não existe vontade de que isso aconteça. Este vídeo era para falar sobre isto. Se você tem acompanhado o canal e continua a se interessar pelos vídeos, não se esqueça de dar o seu like. Se não subscreveu o canal, subscreva e partilhe nas redes sociais. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.